Olá, pessoal! Esse é o trabalho de caracterização do conglomerado de seixos cisalhados do Centro Uplift do Domo de Araguainha, metamorfismo de choque e datação urânio-chumbo, feito por mim, Joyce Ribeiro, e pelo professor Uwe Reimold. O processo de formação de crateras de impacto se dá em 3 etapas. A primeira é o contato e compressão do projétil, onde ele vai transferir a energia cinética para o substrato rochoso em forma de energia térmica e ondas de choque. Na segunda etapa de escavação, as ondas de choque vão fraturar e remover grande parte do material rochoso, e a energia térmica vai fundir e vaporizar uma parte das rochas. E na terceira etapa, a etapa de modificação, essa cratera vai assentar e, se ela for grande o suficiente, ela se formará uma cratera complexa, que envolve o soerguimento central da estrutura. O Domo de Araguainha é a maior cratera de impacto da América do Sul. Ela tem mais de 40 quilômetros de diâmetro e aproximadamente 12 quilômetros de soerguimento central. Ela está entre o estado do Mato Grosso e do Goiás, dentro da bacia do Paraná. Em 2019, Hauser e colaboradores dataram esse evento de impacto para o intervalo Permiano-Triássico, quando houve a maior extinção em massa que conhecemos. E entre os arenitos da formação Furnas e as brechas polimíticas foi encontrada uma rocha conglomerática com seixos cisalhados de quartzo. E, portanto, esse trabalho visou determinar a posição estratigráfica dessa rocha e o metamorfismo de choque pela qual ela passou. Para que essa rocha pudesse ser estudada, ela foi britada e moída, e uma parte foi pulverizada e enviada ao laboratório SGS Geosol, em Vespasiano, Minas Gerais. Mas como essa rocha possui um alto teor de sílica, esses dados não puderam ser utilizados pela interferência que há do silício nesse tipo de análise. Então, outra parte da amostra pulverizada foi enviada ao Museu de História Natural de Berlim, para que fosse feita a análise por fluorescência de raio-x. Outra parte da amostra moída foi enviada ao Laboratório de Laminação de Pernambuco para que a análise petrográfica pudesse ser feita. E uma terceira parte foi peneirada para que pudesse ser separados os zircões que seriam utilizados para a datação por urânio-chumbo. A amostra foi peneirada em 3 frações diferentes, que foram então bateadas e levadas ao separador magnético para extrair os minerais magnéticos. Então, com concentrado de material inferior a 125 micrômetros, foi adicionado álcool e, após alguns movimentos oscilatórios para separar os minerais leves dos pesados, através de uma lupa binocular foi possível separar 162 zircões e eles foram dispostos em uma lâmina com resina e endurecedor para que pudesse ser feita a análise por urânio-chumbo. Todavia, devido à pandemia do Covid-19, há um grande acúmulo de análises no Laboratório de Geocronologia da Universidade de Brasília e, portanto, ainda não foi possível realizar a datação. A análise petrográfica confirmou que a rocha é um conglomerado com seixos cisalhados e recristalizados. E foi possível observar estruturas de deformação, como estruturas em pena, como fraturas e estruturas planares, feições de deformação planar, entre outros. E com os dados de fluorescência de raio-x, a composição da rocha foi confirmada por majoritariamente quartzo, óxido de ferro, rara biotita e muscovita. Com esses dados, foi possível estimar o intervalo de pressão de choque entre inferior a 5 gigapascais até 20 gigapascais. E esse intervalo é condizente com as estruturas observadas e a análise petrográfica. No entanto, os zircões, eles não possuem nenhuma feição de metamorfismo de choque. Em 2012, para o Domo de Araguainha, entre a formação Furnas e a brecha polimítica, foi descrito um conglomerado com seixos quartzosos, recristalizados e cisalhados, imersos em uma matriz arenosa grossa muito grossa. E essa rocha foi atribuída pelos autores à formação Alto Garças do grupo Rio Ivaí, que foi descrita em 1994 por Assini e colaboradores. E as descrições realizadas neste trabalho são compatíveis com essas 3 outras descrições. Portanto, propõe-se que o conglomerado estudado aqui seja pertencente também à formação Alto Garças do grupo Rio Ivaí. Porém, a falta de continuidade lateral e de relação de contato observáveis em campo não permitem determinar a forma pela qual esse conglomerado foi disposto dentro da estrutura de impacto de Araguainha. Uma possibilidade considerada é que um grande bloco da formação Alto Garças foi incorporado à brecha polimítica durante o processo de escavação. Essas foram as referências utilizadas para esse trabalho e muito obrigada pela atenção de todos.